né? Vamos ver o pior caso. Tá? Então, agora vamos ver o melhor caso. Né? Então, o melhor caso ocorre quando o particiona produz duas partições com tamanho igual. Tá? E, de novo, talvez aqui eu não possa falar direto no melhor caso, tá? Talvez eu tenha que falar no um caso bom, que daí você teria que provar que é o melhor caso, tá? Da mesma forma que a gente comentou ali antes no pior caso, né? Que era um caso ruim, a gente ainda precisa provar. Mas tudo bem, a gente está passando por cima dessa história aqui. Né? Eu faço questão de fazer vocês prestarem atenção nesse tipo de informação, porque às vezes as pessoas falam, o pior caso é assim, o pior caso do Quicksort é esse, o melhor caso do Quicksort é esse. Vocês falam, mas me prove que não possam existir partições totalmente estranhas que dá um caso melhor ainda, um caso pior ainda. Então não é tão direto assim quanto às vezes as pessoas colocam aí em aulas ou em livros, tá? Então um pensamento um pouco mais rebuscado no caso do Quicksort, tá? Mas tá, tudo bem, a gente passando por cima disso daí, só prestando atenção, como eu falei, o melhor caso eu vou ter partições iguais, né? Iguais eu coloco aqui entre aspas, aqui, porque a gente sabe que nunca é igual, depende de piso, depende de teto, né? E aí, se você for fazer essa análisezinha lá no caso de n igual a par, então você vai ficar com um elemento aqui no meio, né, no meio, entre aspas, né? E aí você ficaria com uma parte com n sobre 2 elementos, tá? Piso, e a outra parte com teto de n sobre 2 também, tá? E no caso ímpar a mesma coisa, né? Na verdade aqui assim a gente teria que fazer aquela análisezinha, pegar um exemplo, né? Um exemplo bem concreto, assim, por exemplo, de um vetor que vai do 1 até o 10, aí pensar o que é o meio, ou a coisa que é mais próxima do meio, aqui talvez seja o 5, né? Então se eu pegar o 5 aqui, qual que é o tamanho daqui? De 1 até o 4, são 4 elementos. E aqui, do 6 até o 10, são 5 elementos, tá? Será que tá certo isso? Na verdade acho que está invertido aqui, mas tudo bem. Na verdade talvez aqui ele me retornasse, sei lá, eu podia considerar aqui que fosse o 6, né? O 6 fosse o meio entre aspas, tá? Então aqui a gente teria 5, 5 e aqui a gente teria 4, tá? Então 5 elementos, 4 elementos, daí você pode pegar o 5, é o n sobre 2 no piso, aqui que é o 10 no piso, dividido por 2, né? E aqui mesma coisa, você pega o teto e diminui 1. Tá? Então o teto da divisão por 2 é 5, diminui 1 dá 4. Tá? Isso para o caso par. Aí você pode fazer a mesma coisa para o caso ímpar. Aí o que a gente costumava fazer ali é tentar ajustar piso e teto para que a gente ficasse com os dois lados de tamanhos iguais, né? Então, para daí a gente unificar a relação de recorrência, né? A gente não ter uma relação de recorrência só para o caso par, uma relação de recorrência só para n ímpar. A gente fazia esse esforço para daí chegar numa relação de recorrência que é unificada, serve para qualquer um dos casos, tá? E aí se você faz essa análisezinha com calma, você chega nessa relação de recorrência aqui, né? E ela é muito parecida com a relação de recorrência lá do merge sort, que também se tinha metade para um lado e metade para o outro, tá? Só que ela não é tão parecida, porque lá no merge sort a gente não tinha esse menos 1 aqui, ó. Esse menos 1 aqui tá atrapalhando, né? Ele não tá enchendo o saco aqui, né? E também o que enche o saco aqui pra gente, e isso a gente já comentou lá no Merge Sort, a questão do piso e do teto, porque depende do jeito que você vai abrindo essa recursão, às vezes você vai ficar com piso, do teto, do piso, e aí você pode ter, às vezes, jogar para cima, para baixo, jogar para mais 1, para menos 1, então depende muito disso. Esses pisos e tetos, eles dificultam aí a nossa análise, assim como esse menos 1 aqui, tá? Então, de novo, resolver essa relação de recorrência é difícil, só vai ser vista lá em análise de algoritmos, né? E mesmo lá em análise de algoritmos, o resultado que a gente obtém é essa aproximação aqui, né? Não dá para você fazer isso de maneira exata, tá?
Mas, assim como a gente fez lá no Merge Sort, a gente vai assumir algumas simplificações na relação de recorrência. E aí a gente pode ter uma ideia da demonstração. Quais são as simplificações que a gente vai fazer? A primeira simplificação é a mesma que a gente fez no Merge Sort. Vamos excluir piso e teto. Como é que a gente faz para excluir piso e teto? A gente considera que os vetores têm tamanho potência de 2. E a outra simplificação é, vamos ignorar esse menos 1 aqui que só está atrapalhando a gente. Tá? Então, olha só, simplificação 1. Assumimos que n é potência de 2, ou seja, n é igual a 2 elevado a k. Tá? Isso serve para tirar piso e teto. E a outra simplificação é, a gente vai pegar esse c de teto de n sobre 2 menos 1 e a gente vai ignorar o menos 1. Tá? Vamos ignorar, assim, o menos 1. Né? São simplificações aí, mas pelo menos a gente não vai virar uma decoreba, que o quicksort no melhor caso é n log n. Não, a gente vai entender pelo menos, né, a ideia da análise. E aí fazendo essas simplificações a gente fica com essa relação de recorrência aqui, que agora, nesse ponto aqui, ela é exatamente igual à relação de recorrência que a gente resolveu na aula anterior, na aula do Merge Sort, tá? Então, aí você vai, então aqui, ó, resolvendo a recorrência, você vai fazendo esse processo que a gente fez bem com calma lá na aula do Merge Sort, vocês podem depois rever lá, né? Então, a gente abre aqui, né, o C, por exemplo, abrir o C de N, de N sobre 2 aqui, né? Tá? Então, aí tem uma questão aqui de que esse 2 vai multiplicar aqui por um outro 2 e tal. Aí o n sobre 2 você multiplica com 2, ele volta a ser n, então você vai começar a somar n mais n mais n mais n, tá? E aí você vai ter isso daqui que quantas vezes que você vai somar o n aqui vai ser log de n na base 2 vezes aqui, até chegar na base, né? A gente fez isso daqui, eu não vou refazer aqui com vocês porque é exatamente a mesma coisa daquele vídeo lá do Merge Sort. Então, se você não lembra daquele vídeo, que provavelmente você não deve estar lembrando agora todos os detalhes, mas eu falo assim, reveja lá o vídeo, tá? É bom assim para fixar, né? E aí no final você acaba chegando no n log de n na base 2, tá? Então esse é o melhor caso do quicksort. Bom, tá bom. Então olha só, quicksort, a gente viu o pior caso e o melhor caso, tá? A gente viu que, na verdade, casos ruins da nossa intuição, eles são os piores casos. Casos bons da nossa intuição é o melhor caso. A gente deveria provar, mas a gente não faz isso aqui em ALG 2, tá? E, bom, o que acontece na teoria aqui? Na teoria teoria, quando eu digo nessas demonstrações que a gente viu das relações de recorrência, né? No pior caso, o quicksort ele vai estar em n quadrado sobre 2 e o melhor caso em n log de n na base 2, tá? Então ficou uma coisa, o melhor caso aqui e pior caso aqui, tá? E aí, você pensa, mas por que o quicksort, por que você está me explicando o quicksort aí, por que o nome do quicksort é quick, né? Rápido, tá? Sendo que ele acaba tendo aqui, ó, o desempenho dele, né, no pior caso, ó, na teoria, no pior caso é aproximadamente igual ao dos algoritmos mais simples de ordenação. Né? No pior caso ele é igual ao selection sort, que é o algoritmo mais simples possível aí da ordenação. E no melhor caso, ele é n log n, que ele está muito próximo do merge sort, né? E aí você pensa assim, mas então se o merge sort sempre dá n log n, eu vou usar o merge sort, tá? Porque o quicksort pode ser que, depende do que eu colocar lá na entrada, depende do tipo do vetor que eu colocar, ele vai ser ruim, tá? Ele vai ser ruim. E aí que entra uma coisa bem interessante aí, né? É que assim, as entradas que você coloca pro quicksort executar mal, né? Elas são assim muito poucas as entradas que acontece do quicksort dar ruim, né? Então a gente chama, eu gosto de chamar as instâncias diabolicamente planejadas. Elas são desse jeito mesmo, elas são diabolicamente planejadas para dar o pior caso, tá? Acontece, mas pro algoritmo do quicksort são raras as instâncias, tá?
eu tô falando, essa discussão aqui ela é bem informal, né? Eu conseguiria justificar ela de uma maneira um pouquinho mais, de maneira mais embasada aqui, se a gente fosse discutir um pouco mais sobre o Quicksort, né? Porque assim, como é que eu tô falando para vocês que as entradas de pior caso são raras. Mas quem que garante isso? Eu tenho que explicar isso, tá? Mas se em algum momento você quiser saber um pouquinho mais sobre o Quicksort, aí a gente pode discutir essa questão, né? Por que são raras, tá? Porque assim, a gente sabe, as entradas de pior caso são aquelas que estão ordenadas ou ordenadas de trás para frente. Mas se você tiver uma entrada que está quase ordenada, ela também vai ser tão ruim quanto, tá? Então, eu teria que justificar um pouco mais essa questão. Mas as entradas aqui, o resumo da história é que as entradas que dão n ao quadrado aqui são poucas, tá? E aí no Quicksort, o comportamento dele é que a maioria das vezes ele dá próximo disso daqui, tá? De n log n. E n log n é muito próximo do merge sort, né? Então, o que eu estou falando para vocês é assim, ó, a maioria das vezes é n log n, é bom. Pouquíssimas vezes é ruim, tá? Mas se eu tenho o merge sort que sempre é bom, por que eu vou usar o Quicksort, tá? Aí eu falo assim para você, na prática, o que acontece? É um dos mais eficientes algoritmos de ordenação, o Quicksort. Daí você fala, mas como é que isso não faz sentido com o que você está me falando aqui? Eu poderia usar o merge sort, que o merge sort sempre dá n log n, tá? Bom, aqui a questão ela entra assim num ponto até mais complicado, né? Porque assim, a gente analisou um recurso computacional. Qual que era o nosso recurso computacional? Número de comparações com elementos do vetor, tá? Número de comparações com elementos do vetor deu n log n para o merge sort e deu isso daqui para o quicksort, né, que varia entre esses dois casos aí, tá? Só que você tem outras coisas outros recursos computacionais. Você pode pensar em outras comparações, você pode pensar em, sei lá, laços ou chamadas, quantas chamadas recursivas, né, que você faz de função, tá? Um monte de outra coisa que se você colocar isso na ponta do lápis, fizer essa análise de maneira bem assim criteriosa, você vai ver que o Quicksort ele acaba sendo mais rápido, tá? Uma das razões para isso, só para deixar mais ou menos claro para vocês, é você lembrar lá do merge sort. O merge sort ele usa aquele procedimento do intercala, que é o merge, né? E o merge, se vocês forem buscar na aula passada, vocês vão ver que o pseudocódigo dele é desse tamanho aqui, é grande, tá? O Quicksort, por sua vez, o que ele usa? O Quicksort, ele usa o particiona. E o pseudocódigo do particiona é desse tamanho aqui, é pequenininho, tá? Isso é um dos fatores que contribuem para que o Quicksort, na prática, seja melhor do que o merge sort. Mesmo você sabendo que existem instâncias diabolicamente planejadas que vão fazer o Quicksort executar de maneira muito ruim, tá? Mas na prática é um dos melhores algoritmos de ordenação. Você fala, pô, mas então a análise que você fez, essa análise matemática, ela não serve para nada, porque eu não sei quantas vezes que o Quicksort vai dar ruim e quantas vezes que o Quicksort vai dar boa. Você não chegou a discutir isso comigo. Não cheguei a discutir mesmo, porque aqui assim, a gente só está em ALG 2 ainda. Tá? A discussão disso é mais profunda. Tá? Você tem que trabalhar com outras coisas aí, que pensar, né, a questão de se você, uma outra coisa que acontece no Quicksort, que é uma variação bem famosa do Quicksort, é você escolher o pivô de maneira aleatória. E aí, você escolhendo o pivô de maneira aleatória, não sempre o último elemento, você acaba meio que desviando desses piores casos e chegando quase sempre no caso do merge sort. E aí, na prática, você tem a coisa muito mais veloz, assim, sabe? Então, tem muita questãozinha, assim, mesmo da análise teórica, que ainda pode ser discutido em relação a Quicksort versus merge sort, por exemplo, tá? Um dos autores aí, referência em algoritmos de ordenação, é o Sedgwick.
Sedgwick. Ele tem vários livros aí de algoritmos. Então, ele tem curso aí online no Coursera. O cara é super didático, assim, o cara é um cara bom, assim. Ele faz livro com códigos em C, Java, várias coisas aí, tá? Então, depois que vocês derem uma olhada, só por curiosidade, dêem uma olhada nos livros desse cara aqui, do Sedgwick. Aí você vai ver que o cara, quando ele pega e fala assim, vai falar de algoritmo de ordenação, ele vai pegar o quicksort na variação 1, 2, 3, 4, 5, vai analisar trocentos casos, tá? Então, a coisa, a discussão ela pode se aprofundar muito mais do que a gente viu até agora aqui, tá? Bom, eu acho que a partir de agora aqui no curso, talvez existam aí, a gente apresente alguns outros algoritmos de ordenação, e só que talvez esses outros algoritmos de ordenação eles sejam mais assim, eles vão usar outras ideias, e é interessante ver, porque toda a ideia desses algoritmos que a gente viu até agora, eles são baseados nas comparações entre elementos do vetor, não é à toa que a gente está usando esse critério lá de contagem, né, nas análises dos algoritmos. Você pegar dois elementos e comparar, mas você tem outras formas assim interessantes de você fazer a ordenação, se você não fizer a comparação direta. Por exemplo, se você sabe que os elementos começam de 1 e vão até 1000, aí você pode usar essas informações extras para bolar outros tipos de algoritmos, né? Então, dependendo aí como é que a gente seguir o ritmo aí para a segunda parte do curso, talvez a gente entre nessas outras formas de ordenação também, tá bom? Então é isso aí. Obrigado aí pela atenção aqui nos vídeos aqui. E até mais.